Favelas são assentamentos precários com ocupação desordenada, desprovidos de infraestrutura. Os seus moradores vivem em péssimas condições, sem coleta de esgoto, rede de drenagem, pavimentação ou ligação oficial de água e luz. As favelas são muitas vezes localizadas em áreas de risco ou de restrições ambientais. Aproximadamente 390 mil famílias vivem nas mais de 1.600 favelas da cidade de São Paulo. Essa situação exige políticas públicas abrangentes e eficazes. Para enfrentar esse desafio, desde 2005, a Prefeitura de São Paulo desenvolve um programa de urbanização de favelas que atende mais de 150 mil famílias em todas as regiões da cidade. A urbanização de favelas é um trabalho que vem sendo feito na cidade de São Paulo, em algumas cidades brasileiras, desde a década de 80 e inicialmente é levar infraestrutura básica para áreas precárias, não só do ponto de vista de infraestrutura, mas de nível social das famílias, né? São famílias pobres que vivem em áreas precárias. Então a gente implanta infraestrutura, redes de água, coleta de esgoto, abertura de ruas, canalização de córregos, eliminação de áreas de risco. Desde 2006, a Prefeitura desenvolve o ABISP, um sistema de informações para habitação de interesse social em São Paulo, com acesso público e gratuito na internet. Esse sistema auxilia os técnicos na definição dos critérios e prioridades de atendimento do programa de urbanização, a partir da identificação dos principais problemas de cada local. O processo de urbanização, ele nasce da elaboração de um conselho gestor em que participam o Estado, as concessionárias e a população local, as lideranças locais, e que esse conselho gestor ele vai aprovar um programa de intervenções, que a gente chama de plano de urbanização. A partir desse plano de urbanização, discutido, aprovado, dá-se início, então, aos processos de projeto, de licitação de obras, e a discussão é permanente com a sociedade. Devia fazer uma praça ali, ó. Devia fazer uma pracinha, porque vai de fora. À noite, no início da noite, não tem entulho lá. No outro dia de manhã, chega lá, tem caminhão de entulho lá. Não dá pra gente fazer uma lixeira ali por enquanto? Para depois, quando vir abrir a rua, nós arrumar outra solução. Vocês acham que ali pode ser um lugar de caçamba? Se o grupo pode. O grupo pode propor. Mas ainda depende, viu? Depende também. A gente envolve arquitetura, engenharia e um trabalho social bastante grande, uma vez que a obra, cada frente de obra, ela convive com a população residente. E isso implica em diversas remoções, reassentamentos e demolições parciais de algumas unidades habitacionais. Normalmente, as remoções são feitas em função do risco existente em cada área de intervenção. Por exemplo, se a gente tiver famílias que moram na beira do córrego, essas serão as primeiras famílias a serem removidas porque elas estão no risco de solapamento, de enchente, ou se ela tiver uma encosta, e essa encosta pode ter um problema de deslizamento, então essas são as primeiras famílias a serem removidas. Se você consegue remover o mínimo possível, se tiver que reassentar famílias, que elas sejam reassentadas próximas da área onde elas estão, elas têm uma rede de proteção social delas. Elas têm uma rede de solidariedade entre as famílias que é muito importante. Então, se você levar a infraestrutura para ela, que é isso que a gente faz, você está valorizando aquilo que ela construiu com o seu trabalho.
Um trabalho muito importante na urbanização é abrir o sistema viário, a malha viária. A malha viária proporciona a entrada dos serviços públicos na comunidade. Então, onde antes não chegava a coleta de lixo, com a abertura dessas malhas você consegue levar essa coleta e fazer essa coleta. O mesmo acontece com iluminação pública, rede de água, esgoto e acessibilidade das moradias. Para nosso trabalho, essencialmente as áreas de lazer são fundamentais, que a gente chama os centros de referência da comunidade. Além da infraestrutura, que aí é a obrigação, né, da cidade ter, você fazer com que essa área tenha referências como a cidade tem, uma praça bonita, um equipamento que ela se orgulhe, enfim, é o que a gente chama de criar, fazendo que a pessoa pertença à cidade como qualquer outro cidadão. A diversidade das favelas exige soluções criativas. Cada projeto tem características próprias, adequadas às especificidades de cada lugar e às demandas dos moradores. A urbanização, ela tem que partir de um projeto de arquitetura e urbanismo, porque a gente tem que romper um pouco a ideia de que para baixa renda você faz projetos que são projetos de baixa renda. A ideia de a gente sempre chamar os bons nomes da arquitetura com experiência é para que, como você está produzindo cidade, ela seja uma cidade bem produzida. A gente tem um trabalho que a gente chama de pós-ocupação e pós-urbanização. Pós-ocupação é o trabalho que é feito pelos assistentes sociais, arquitetos e engenheiros nos conjuntos habitacionais. Então a gente acompanha as famílias, ensina as famílias a viver em condomínio, técnicas de manutenção da edificação, do prédio. E também pós-urbanização nas áreas públicas que a gente cria. Então todas as praças, parques, né, para ensinar a comunidade a usar esse espaço e manter esse espaço com o apoio da prefeitura, e também é responsável pela varrição, pela iluminação pública, né, por todos os serviços públicos que devem acontecer nessas áreas.
questão da regularização fundiária vem após o término das obras. Então, após terminar as obras, definir as quadras, os lotes, oficializar as ruas que são abertas, você consegue regularizar essas áreas. O ponto final da urbanização de favela é a regularização fundiária. Essa regularização fundiária vai permitir que as famílias tenham acesso ao seu título definitivo registrado em cartório. O programa de urbanização de favelas da cidade de São Paulo é o maior da América Latina. Apesar da sua dimensão, os desafios são enormes, assim como a urgência de enfrentá-los. Urbanizar favelas, dever do poder público, é um passo importante no processo de consolidação dos direitos sociais, que constituem a base para o pleno exercício da cidadania e a efetiva ampliação da democracia.